Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do debate entre presidenciáveis e os rumos da campanha eleitoral. Entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp. Muito obrigada por estar aqui. Bom, professor, eu vi uma afirmação sua sobre o debate promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Jovem Pan e o Twitter, o debate com os presidenciáveis, em que o senhor afirma que esse debate mostrou que o fim do mundo não está chegando e que há um futuro possível pela frente. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa observação. Bom, boa noite, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. A afirmação faz parte de uma avaliação que eu fiz para o próprio jornal, o Estado de São Paulo, a respeito do debate de ontem, né? E, no fundo, a minha preocupação foi de ressaltar o fato que, assim, apesar do Bolsonaro não ter podido participar do debate e o PT não ter ainda participado por falta de candidato, o debate conseguiu compensar essa perda dos dois candidatos, de dois candidatos importantes, com uma maior dedicação dos participantes à apresentação e à discussão de propostas, né? E como eu entendi, os candidatos mostraram que entre eles há muito mais convergências do que divergências, o que, de certa maneira, permite a gente concluir que há uma zona muito grande de entendimento aberta hoje no país para as candidaturas do centro democrático e reformista. Então é por isso que eu usei essa imagem de que o futuro, no fundo, ele está na nossa frente. Depende dos políticos e dos candidatos apresentarem as suas ideias e explorarem essa zona de entendimento que há entre eles. A rigor, nós não precisaríamos ter uma eleição presidencial com tantos candidatos propondo coisas tão parecidas. As ênfases são muito próximas. Sim. Né? Agora, o tom, né, é interessante, que foi destacado pelo senhor também, e até já chamaram esse debate de ontem da TV Gazeta de o debate da moderação. Agora, no seu entender, os candidatos ainda estão envoltos por aquela perplexidade diante do que aconteceu com Jair Bolsonaro? Aquele ato de violência, ele foi esfaqueado, essa coisa toda, eles estão dando uma trégua porque não pega bem subir o tom ou bater no próprio Bolsonaro que está hospitalizado, essa coisa toda. Isso pode ser só por agora ou de fato está sendo sinalizado aí que na campanha eleitoral vá prevalecer algo mais objetivo, apresentação de propostas e de formas como viabilizar e realizar as promessas de campanha? Bom, eu acho que a expectativa, a melhor expectativa do eleitor é com relação à segunda hipótese. Ou seja, que os candidatos perceberam, inclusive o próprio Bolsonaro, que a pacificação e o diálogo são recursos mais interessantes para o país do que o atrito e o choque, até certo ponto artificial, e seguramente em alguns casos muito agressivo, entre os candidatos, né? Quer dizer, agora, nós temos que esperar um pouco para ver como é que essa questão será processada, será assimilada pelos diferentes candidatos. A começar do próprio Bolsonaro, que no caso atual, no momento atual, é uma vítima da violência política, que paradoxalmente ele mesmo estimulou ao longo dos últimos meses. Então nós temos que ver como é que o Bolsonaro vai sair do hospital, porque de repente o atentado pode ajudá-lo a perceber a sua própria fragilidade e o mau caminho que ele estaria sinalizando se continuasse com a agressividade que foi típica deles. Agora, professor, uma outra coisa. Hoje eu acompanhei toda a repercussão do debate nos diferentes jornais, principais jornais de todo o Brasil, mesmo de fora do Brasil, nos portais de notícia, nas redes sociais, tudo isso. Agora, há um destaque que eu acho intrigante, que é a percepção do que deva ser um debate, tanto pelo cidadão nas redes sociais, que comenta espontaneamente, como inclusive por jornalistas ou
ou mesmo analistas políticos, em que fala assim, com essa característica mais moderada, ficou um debate morno, sem emoção. Eles não escreveram que ficou chato, mas era isso que eles estavam dizendo. O que é que se espera? Que debate seja um embate? Um ringue de pugilato, que os candidatos têm que se atracar ali numa luta verdadeira. Existe essa expectativa? Olha, eu acho que existe. Infelizmente, eu acho que existe. E acho que ela é uma expectativa que existe porque nos últimos anos a política brasileira foi sendo experimentada, vivida, de uma maneira muito polarizada no sentido negativo dessa expressão. Porque a política é inevitavelmente polarizada. Toda disputa política implica 2 ou 3 ou 4 lados. Não há como eliminar a polarização. Mas há como você civilizar a polarização. Fazer com que a polarização caminhe no sentido democrático, no sentido do respeito, no sentido da substância programática das posições. Conseguir conviver com o contrário. Exatamente, conseguir conviver com o contraditório. Né? E fazer disso não um elemento que trava o debate, mas um elemento que impulsiona o debate no sentido do esclarecimento. Eu acho que nós não soubemos, nos últimos anos, fazer essa passagem da polarização negativa para a polarização positiva. Né? E isso acabou por, de certa maneira, habituar muitos analistas e uma parte grande da população ou da opinião pública a verem a política nesse sentido que você mencionou, ou seja, um embate visceral entre posições. E não é só aqui, né? Nós vimos assim debate nos Estados Unidos, o Trump com a Hillary, por exemplo, uma truculência ali e com isso a garantia de uma audiência muito grande, com torcida e tudo, né? Eu acho que isso também passa pelo nível de espetacularização que a vida adquiriu nos tempos atuais, né? Quer dizer, e o espetáculo, quanto mais violento e sanguinário, sangrento ele for, provavelmente mais atenção despertará. Agora, a política não pode ser aproximada a um filme de ação, né? Ela tem que encontrar um lugar de serenidade e moderação para poder fluir de uma maneira positiva. Isso de falar quem foi o vencedor do debate, né? Isso existe, de fato? O professor apontaria no debate de ontem aqui da TV Gazeta, do Estadão, da Jovem Pan, né, e do Twitter, quem foi o vencedor? Houve um vencedor? Olha, essa pergunta a gente sempre se faz quando assiste um debate, porque, afinal de contas, nós estamos há 3 ou 4 semanas das eleições e está todo mundo querendo saber quem é que está ganhando mais espaço. Ontem, o que deu para perceber, eu percebi, foram 2 coisas. Quer dizer, por um lado, você teve candidaturas, quase todos os candidatos mantiveram o mesmo perfil, o mesmo estilo de discussão e de campanha. Porém, eu notei 2 coisas que me chamaram muita atenção. Por um lado, o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, ele se manteve ainda excessivamente preso à experiência dele em São Paulo, né? Que é uma coisa que lhe dá segurança, mas ao mesmo tempo o afasta do conjunto do país. E o Ciro Gomes, pelo seu lado, saiu do Ceará. Ele falou de uma maneira mais ampla, né? Como se ele estivesse percebendo que a posição excessivamente cearense dele estivesse a prejudicá-lo na exposição, né? Então, eu acho que essas candidaturas ganharam um certo destaque no debate por essas coisas. Bom, professor, eu vou encerrar nossa entrevista. Eu estou sendo avisada que nós temos resultado de pesquisas. Agradeço muito sua presença no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite a todos.